Voltamos, meus queridos e queridas. Terceiro tempo. Não, terceiro não. Segundo tempo da nossa aula de biologia, tá? Vocês ainda vão ter mais uma aula, tá bom? Depois da minha. Tá bom, queridos? Como é que vocês estão? Estão conseguindo aí acompanhar, responder as questões? Hoje a gente está falando sobre classificação biológica, tá? O que é importante entender sobre classificação biológica? Hoje, a biologia classifica os organismos vivos com base na palavra filogenia. Professor, a filogenia tem a ver com a evolução? Sim. Tá bom? A filogenia compara o grau de ancestralidade que os organismos vivos hoje compartilham. Ok? Beleza? Pensando nisso, bora ver aqui como é que a gente consegue visualizar este grau de ancestralidade. Galera, para isso, a gente precisa de um instrumento chamado cladograma, que é um gráfico que mostra a relação histórica existente entre os organismos vivos. Tá bom? Eu só acho difícil, viu, Felipe? O Felipe estava comentando aqui sobre se tiver evolução na questão de redação, eu acho difícil que é um tema como esse, mas vai, né? Vai que, né? Vocês podem usar como tema, porque inclusive é uma das competências. Não lembro qual é a competência, tá? Professor Rufino que não me escute, mas eu não lembro qual é a competência que fala justamente sobre isso, de você utilizar aí questões do dia a dia, né? Que você pode até extrair comentários aí, por exemplo, de documentários, filmes, séries, por exemplo. É a 5, 4, não sei. Me resgata aí para saber se vocês estão ligados nas competências da redação do Enem, tá bom? Então bora lá, galera. Olha só, Enem fresquinho para vocês, um dos últimos Enems que a gente teve, tá? O cladograma mostra o grau de parentesco entre 5 grupos e os animais. Galera, quando a gente vê um cladograma, então nessa questão, por isso eu preferi deixar essa questão separada para a gente não fazer correndo ela, tá bom? Quando a gente vê um cladograma, tá? Isso aí que vocês estão vendo é um cladograma, tá? Clado. Opa, volta. Não. Aqui, ó. Cladograma. Grama é grafia, certo? E clado são os grupos cladística, né? Os grupos de classificação biológica. Quando a gente lê um gráfico como esse, a gente precisa saber lê-lo, tá? Então, bora lá. O que foi que a gente entende da filogenia? Tá? A filogenia agrupa os seres vivos com base em um ancestral comum. Tá? Como é que a gente vai ler isso aqui, galera? Sempre que a gente tem a gente sempre vai ter 2 terminais, tá? Um terminal, esse aqui é o terminal. E esse terminal, ele representa o nosso ancestral. Certo? E a gente vai ter outros terminais aqui, ó. Pam. Esse aqui vai representar aqui pra gente o quê? O terminal também. Vou botar aqui para vocês não confundirem. Terminal. Esse terminal, esse último terminal aqui, ele representa o presente. Então, sempre que a gente for ler um grupo como esse, a gente sempre vai ler nessa forma, de baixo para cima, tá? Ou de um terminal para outro, porque às vezes, galera, tá de um lado para o outro também, certo? Beleza? Pode ser de baixo para cima, pode ser de direita para esquerda, da esquerda para a direita. Eu preciso identificar o que é o terminal do ancestral e o que é o terminal do presente. Essa setinha representa o nosso tempo, e esse tempo é medido em milhares de anos, tá? Quando a gente agrupa, ó, quem que são os representantes daqui? Ó? A sardinha, o sapo, o jacaré, o pardal e o coelho. Lembrando lá da classificação que vocês aprenderam lá na 4ª série, no 5º ano do ensino fundamental. Sardinha é o tipo de quê? De ave, de peixe, de anfíbio. Aí você vai dizer assim, ah, professor, a sardinha
é um tipo de... Não ouvi? Peixe. O sapo, professor, é um tipo de... Oi? Anfíbio. O jacaré é um tipo de... O pardal. O coelho. Nós temos relações entre a gente? Sim, nós temos relações, tá? Mostra que todos esses organismos vivos, este gráfico mostra que todos esses organismos que estão vivos hoje, uma sardinha, um sapo, um jacaré, um pardal e um coelho, têm relação de parentesco. Isso aqui é um grupo, o quê? Esse aqui é um grupo de... Olha só, a Érica toda chique no inglês dela, minha filha. Que é a Érica, é a nossa aluna poliglota. Tá? Chique demais. Ela não falou peixe, ela falou fish. Ela não falou anfíbio, amphibian. Não falou réptil. Reptile. Né? Querida, nem eu estou conseguindo pronunciar. Arrasando, querida. Valeu, Érica. Então, ó, galera, atenção. Esse gráfico mostra que todos os organismos que estão no terminal, no segundo terminal, ou seja, esse segundo terminal representa, galera, o nosso presente. Esse aqui, ó, é o presente. Todos esses organismos que estão vivos hoje tiveram origem comum. Quem está abaixo não está mais vivo hoje. Por quê? Porque está no passado, há milhares de anos atrás, certo? À medida que o tempo foi passando, o que foi acontecendo? Um grupinho lá no terminal ancestral, que foi o que ele fez? Ele saiu e ele se separou. Qual foi o motivo? Aí lá nas aulas de evolução, a professora Amanda vai explicar para vocês o porquê que esses grupos se separaram, tá? Ah, porque apareceu, teve um terremoto e separou, criou uma ilha. Aí isolou um grupo. Pode ser, tá? Apareceu um rio e aí os grupos se separaram. Pode ser. Um grupo resolveu sair caminhando, perambulando, e foi para um lado, o outro foi para o outro, e se separaram. Pode ser. À medida que eles foram se reproduzindo, crescendo e tal, foram surgindo características, foram surgindo mutações. Essas mutações passaram por processo de seleção natural. Deu certo, quem deu, ótimo, sobreviveu. Quem não deu, morreu, ficou para trás. Certo? E aí os nossos organismos foram ficando tão diferentes a ponto de você olhar para um mamífero e falar, mamífero e peixe não está no mesmo grupo, não. O que é importante? Tem gente que fala, olha, e pensa que o ser humano veio do peixe. Não é, galera. Tá? Então, esse gráfico dá para a gente visualizar que o peixe e a sardinha tiveram um ancestral comum, e não que o ser humano veio do peixe, nem que o ser humano veio do macaco, tá? Não diga uma afirmação como essa, tá? Mas observa, galera, que eu tenho vários pontinhos aqui, ó. Cada interseção dessa, a gente chama de nó. O que é um nó? É um lugar no passado onde havia apenas um grupo e esse grupo se separou. Beleza? Então, nós tínhamos um ancestral que começou a produzir vértebras. Esse ancestral deu origem a todos esses grupos: sardinha, sapo, jacaré, pardal e coelho. Tá vendo? Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Vértebras. Vamos botar aqui de canetinha azul roxa. Vértebras é uma característica que surgiu e estava presente no nosso ancestral comum de todos. Da sardinha, do sapo, do jacaré, beleza? Ok. Dali para diante, surgiram grupos diferentes, tá? Como, por exemplo, característica como membros locomotores, braços e pernas, e pulmões. Isso permitiu que o grupo dos peixes não tivesse essa característica. É exatamente essa classificação hoje? Não, tá? A gente tem a classificação, por exemplo, dos osteíctes, tá? Que são os vertebrados com osso. Tá? Então, lá nas aulas de biologia, com o professor Técio, Amanda, lá no segundo ano, salvo engano, eles devem ter falado para vocês que a gente tem os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos.
né? Então, os peixes ósseos, por exemplo, o Nemo, do Procurando Nemo, é um peixe ósseo. O tubarão, a arraia, são peixes cartilaginosos, tá? Essa classificação de Osteicht é o que separa os peixes cartilaginosos de todos os outros que têm osso, inclusive a gente. Tá? Mas vamos para esse gráfico mesmo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Os membros locomotores e pulmões permitiu a separação dos peixes para o grupo dos anfíbios, jacaré, pardal e coelho. Então, nesse cladograma aqui, o que a gente entende? Que quem tem membro locomotor e pulmão vão ser o ancestral que vai dar origem somente a sapo, jacaré, pardal e coelho. Essa característica vai se manter em todos esses representantes. Aí a gente tem um outro nó que separa os outros grupos. Então, vai um grupo para um lado e vai o outro grupo para o outro, certo? Aí surge essa palavrinha que vocês vão pegar e vocês vão botar no caderno de vocês com coração. Que palavrinha é essa? Não ficou dentro do coração. Estão reclamando aqui comigo. Não vou dizer quem é. Você vai botar um coraçãozinho aqui, porque essa palavrinha responde muitas questões de vocês, principalmente questões de evolução. Tá? Ovo amniótico. O que é isso, professor? É um ovo que permitiu os seres vivos se tornarem independentes da água. Olha só, quem já viu o sapo? Como é que um sapo nasce mesmo? Quem é que me lembra? É o tal do girino, né? Ele nasce de um ovo que é colocado na lagoa, aquele ovo eclode e é que ele nasce um girinozinho. Ele passa por uma metamorfose e parece o sapo bonitinho que a gente conhece. Lindo, né? O sapo, né? Diz aí se vocês acham lindo o sapo cururu, tá? E aí, galera, o que acontece é isso, é que, assim como os peixes, os sapos, o ovo é colocado aonde? Dentro da água. Ou seja, eles precisam da água para se reproduzir, eles precisam da água para seu desenvolvimento embrionário, certo? O ovo amniótico permite que o animal consiga sair daquela água, dar independência para aquele ser. Olha só como é que um jacaré nasce, como é que uma tartaruga nasce, é de um ovo, mas que está fora do ambiente aquático. Os mamíferos também, só que não é dentro de um ovo, pelo menos não exatamente, né? A gente vai estar onde? Dentro de um útero, dentro do corpo da mãe, certo? Então, isso é a característica de quem apresenta esse tal de ovo amniótico, tá? Nas aulas de evolução, a gente pode explicar para vocês direitinho como é a estrutura de um ovo amniótico, tá bom? Mas isso é uma característica que vai estar presente para quem? Para o grupo dos répteis, aves e mamíferos. E a última característica que a gente tem aqui, ó, produção de glândulas mamárias, que é específica para o grupo dos mamíferos. Ah, olha só que interessante aqui, ó. Olha só que esse pontinho aqui, ó, esse nozinho aqui que separa o grupo dos mamíferos do grupo dos répteis, une quem? Os grupos das aves e o grupo dos répteis. Tá bom? Isso mostra o quão próximo, esse gráfico mostra o quão próximo os répteis estão das aves. Quanto mais para cima, olha só que interessante. Quanto mais para cima tá esse nó, olha só que esse nó aparece numa escala temporal. Certo? É uma relação. O nó tem uma relação com o tempo. Quanto mais próximo do topo, mais recente foi o processo de separação desses grupos. Então, consequentemente, mais parentesco evolutivo eles vão ter. Não é isso que a gente busca na classificação biológica? Não é o grau de parentesco evolutivo? Beleza. Próxima vez, vocês conseguiram entender como foi que eu li esse gráfico? Comenta para mim aqui. Felipe e Érica, que estão comentando bastante na aula de hoje. Vocês conseguiram entender a minha explicação sobre esse gráfico? Pessoal do estúdio, deu para pegar? Deu para pegar também? Porque, galera, quando a gente enxerga, quando a gente lê um gráfico como esse, é um cladograma,
certo? Aparece para o Enem de vocês, tá? Então, você precisa ter sacadas de como a gente vai interpretar. O que é um terminal, como é que passa o tempo entre um terminal e outro, e o que são os nós, tá? O nó é o lugar onde os grupos ancestrais se separaram. E, obviamente, associado a esses nós, temos o que? As características, tá? Que modificam, que tornam esses grupos diferentes. Associa a esses nós o quê? Ao tempo. Por quê? Porque quanto mais próximo ao topo, mais próximo ao terminal do presente, mais recente foi a formação desses grupos, certo? De acordo com esse cladograma, quais os animais representam maior semelhança genética? Eu dei a resposta. 1 minuto para eles. Bora lá, galera. Tranquilo? Foi tranquilo demais. O tio Assis deu a resposta, nem percebi, me empolguei. Tá? Galera, é isso. Por isso que eu até voltei, Érica, no esquema para vocês fazerem a análise, tá? Então, qual é a maior semelhança genética? A gente vai pensar sobre esse grau de temporariedade, tá? Quanto mais recente é a presença desse nó, é porque foi recente o momento que eles se separaram. Até aquele momento, eles pertenciam ao mesmo grupo, eles tinham o mesmo grau de similaridade. Surgiu um nó muito recente, é porque foi muito recente o processo de separação deles, tá? Então, nessa leitura, o grupo mais próximo que a gente tem é entre o jacaré e do pardal, ou seja, dos répteis e das aves. O ovo deles, eles se reproduzem dentro dos ovos, né? Eles são ovíparos, tá? Eles, de fato, são diferentes dos ovos dele. A casca das aves é um pouquinho mais grossa, né, de calcário, enquanto das répteis é um pouquinho mais mole, mas a similaridade genética é o grande ponto-chave. Lembra, galera, que o DNA é um grande banco de dados, tá? Para guardar informação desses organismos, dos organismos vivos, tá bom? Vamos nós. Sistemática, galera. Sistemática. A classificação biológica faz parte da sistemática, o ramo da biologia que estuda comparativamente, a gente faz essas comparações o tempo todo, a diversidade. Os principais objetivos da sistemática são, ponto 1, compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica. Esse também é o objetivo da biologia, conhecido como evolução. Para ver como que tipo de questão pode cair no Enem, né, Felipe? Ver que eles apostam nessa ideia aí dos répteis, das aves, dos dinossauros, né? Verdade, Felipe. Mais uma questão que foi cobrada do Enem. Então, vocês vão começando a observar aí como essas questões acabam se repetindo. Elas mudam um pouquinho do contexto, mudam um pouquinho do estilo, tá? Mas elas se parecem, tá? Outro ponto aqui, ó, que é o objetivo da sistemática, é estabelecer critérios para organizar a diversidade ou a biodiversidade ou a diversidade biológica.
E, por fim, outro objetivo é catalogar a diversidade biológica, desenvolvendo descrição completa e guias de identificação das características típicas de cada espécie, tá? Galera, tem duas palavrinhas que acabam sendo sinônimas, elas são um pouquinho diferentes, é classificação e identificação. Essas duas palavras estão associadas justamente ao critério de classificação biológica, tá? A gente classifica os seres vivos, tá? Que a gente precisa conhecer e a gente identifica quando quando aquele organismo já tem alguma descrição dentro da literatura, tá? Sempre que um biólogo vai na natureza e ele acaba encontrando um organismo, ele fala assim, olha, esse organismo, ele tem 4 pares de pata, ele tem um cefalotórax, ele tem um abdômen, cefalotórax, encéfalo junto com tórax, e um abdômen separado, 4 pares de pata, corpo com exoesqueleto de queratina. Opa, professor, isso vindo aqui tá me parecendo muito que é um grupo dos aracnídeos. Ele tem um aparelho bucal de quelícera. Aí pronto, fechou, né? Isso é um aracnídeo, tá? Então, aí nesse caso, a gente está identificando aquele grupo aquele indivíduo dentro de grupos existentes. Porventura, eu vou começar a prestar atenção, normalmente é um especialista, tá? Então, assim, é comum, tá? Como biólogo, a gente escutar muito, eu como biólogo, tá? Eu escutar muito a expressão, menino, qual é o nome dessa planta aqui? Ei, qual é o nome desse animal aqui? Aí a gente fica perdido, né? Porque às vezes você fala assim, meu Deus, eu não sou especialista nisso, tá? O tio Assis mesmo, eu fiz mestrado em botânica, mas eu não sou especialista em classificação dos organismos vivos. Então, muita gente me perguntava quando eu fazia mestrado, e essa planta aqui, como é o nome? Essa planta aqui, a gente vai saber? A gente não sabe. Normalmente é um especialista de uma área específica. Então, dentro do grupo das plantas, a gente tem o grupo das leguminosas, e dentro do grupo das leguminosas, tem o grupo das nananã, e aí naquele grupo tem um especialista, tem 2 especialistas. Então, normalmente, o especialista, ele é especialista de um grupo muito específico, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai atrás do especialista para saber, bom, essa espécie aqui, tá? Se você vai fazer um trabalho de campo, tá? Você vai atrás do especialista. Ó, eu vi essa espécie de aranha aqui. É claro, classificar como aranha, vocês no ensino médio conseguem classificar. Eu dei as características aqui, 4 pares de patas, cefalotórax, abdômen, aparelho bucal de quelícera. Isso aqui é trabalhado no ensino médio. Então, isso aqui, qualquer pessoa consegue classificar. Beleza, fechou? Mas só que eu não sei que espécie é essa. Eu não sei se ela é uma tarântula, eu não sei se ela é... Eu não sei. Aí eu vou ter que levar isso para um especialista. O especialista ele vai avaliar tudo. Não só a morfologia, mas onde foi que tu encontrou, certo? Tava fazendo o quê? Qual era o tipo de teia, certo? E aí, por último, ele também analisa, e o mais importante, ele vai analisar os pontos moleculares dela, tá? Muitas vezes as respostas se fecham com as características morfológicas, tá? Então, padrão de coloração, padrão de morfologia. No caso da aranha, o padrão da tesselagem, tá? Então, da teia, como aquela aranha cria uma teia, porque é padrão, tá? Então, cada espécie tem um padrão diferente, certo? E, claro, local de coleta, onde eu encontrei aquela espécie. Então, muitas vezes, o especialista ele já consegue matar ali que espécie de aranha é essa com esses padrões. Quando eu encontro uma espécie que aparente é nova, aí nesse caso a gente precisa coletar aquele animal, catalogar, fazer descrição, desenhar para colocar no livro, na literatura. Tudo isso está ligado a esse ponto C aqui. E aí é o momento em que eles fazem a análise molecular para poder criar uma publicação. Tá? E nessa publicação a gente vai entender qual é o grau de parentesco dessa chamada nova espécie. Quando a gente fala aí, por exemplo, sobre a classificação sobre nova espécie, tá? Eu posso criar nomenclaturas, tá? Essa imagem aqui, ela ajuda só a gente a entender um pouquinho dos cuidados. Eu nunca vou fazer uma comparativa apenas da morfologia, tá? Eu preciso fazer uma análise molecular. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Todos esses representantes
são representantes do filo Chordata, tá? O filo Chordata está dentro do reino Animalia. E dentro do filo Chordata nós temos classes diferentes, como, por exemplo, classe dos mamíferos, classe dos répteis, classe das aves e por aí vai indo. Observa que para cada membro, aqui está mostrando para vocês essa imagem, são membros, tá, dianteiros de cada um desses animais, da baleia, do sapo, do cavalo, do leão, do homem, do pássaro. Eles desempenham a mesma função? Não. Não desempenham a mesma função. Mas, para classificar dentro do grupo Chordata, a gente consegue ver similaridade entre eles, tá? Apesar de não desempenharem a mesma função, a origem evolutiva, sim, é similar, porque eles estão dentro do mesmo grupo. Que filo é esse? Filo Chordata, onde a gente classifica os vertebrados, tá? Dentro encontra-se os vertebrados. Ok? Aí a gente tem as características que a gente chama de características homólogas, tá? Que garantem que elas surgem de uma ancestralidade comum, certo? Ou seja, independente da função e da morfologia, eu provo que elas tiveram uma origem similar. É o caso dessa imagem, tá? Apesar da função não ser a mesma, mas a gente tem um certo grau de similaridade. O que é o esqueleto, tá? O osso, cada um desses representantes tem o mesmo tipo de osso, certo? Então, a gente vai ver graus de semelhança. E a origem evolutiva ou origem embrionária é parecida. As características análogas representam estruturas que apresentam até um grau de semelhança, mas não existe grau de parentesco evolutivo. É aquela hora que a gente volta lá nos filósofos, e os filósofos dizem assim, o grupo dos animais que voam, né? Então, ele vai botar uma ave, uma borboleta e um morcego. Tem a ver? Só porque eles voam, tá? Mas uma borboleta é um inseto, não é um vertebrado, tá? Enquanto o morcego e a ave são grupos de vertebrados, são de grupos distintos, mas são grupos de vertebrados. Certo? Então, quando a gente faz uma análise, a gente precisa fazer isso. Olha aqui outro cladograma mostrando para vocês, tá? Um cladograma, né, um grupo, tá? É um grupo que a gente agrupa dentro do mesmo grupo, a gente chama de grupo monofilético. Mono, filética, grupo ancestral, tá? Grupo ancestral comum, certo? Então, a gente tem todos os representantes apresentam um único ancestral comum, certo? Então, por exemplo, dentro desse grupo aqui, ó, que foi circulado aqui para a gente tem um grupo chamado de Reptilia, e esse grupo é um grupo monofilético. Por quê? Porque todos eles juntos têm um representante em comum, certo? Todos, não está faltando nenhum, certo? Se eu colocasse todos e os anfíbios, não seria um grupo monofilético, porque está faltando os mamíferos. Se eu tivesse colocando todos, inclusive os mamíferos, ainda assim seria um grupo monofilético, porque todos esses representantes têm um quê? Um grupo comum. Tá? Deixa eu ver aqui a Érica. Pronto. Aristóteles, né? Classificou como aquáticos, terrestres e aéreos. Obrigado, Érica. Tá? Então, o cladograma ele ajuda a interpretar essa origem evolutiva.
Galera, provavelmente isso aqui não seja uma questão para vocês de Enem, tá? Mas a palavra monofilético, sim, é uma questão que cai no Enem. Mas eu gosto de trazer essas explicações para vocês, que são até um pouco mais profundas, mas para que vocês tenham uma ideia da classificação, tá? Esse cladograma aqui é um cladograma que representa para a gente, certo? Grupos dos vertebrados, tá? Então, tá aqui mostrando aqui para a gente. Olá, Érica. Ó, presta atenção nesses termos. Piscis, anfíbia, mamália, leptossauria, testudines, crocodília e aves. Esses grupos, os nomes são nomes científicos, tá? Não é mamífero, por exemplo, tá? Não é anfíbio, tá? Esses termos são termos que estão em latim, tá? Que tem a ver com a classificação biológica que a gente vai ver já já. Nesse quadro aqui, a gente tem alguns padrões, tá? Para vocês interpretarem, tá? Olha só, o que está pintado de amarelo? Quem são os representantes? Estão dentro do grupo Leptodissauria, Testudines, Crocodília e aves. Todos os representantes, quando eu coloco junto, você consegue observar que todos eles têm um grupo ancestral comum. A gente chama isso de grupo monofilético. Todo mundo possui um ancestral comum. Está pintadinho aqui de amarelo. Grupo monofilético é o que está pintado de amarelo. Beleza? Aí a gente tem alguns outros nomes. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Grupo monofilético. O que é um grupo monofilético? Todos os representantes estão presentes, vivos hoje, e eles têm um ancestral comum. Certo? Às vezes, eu acabo, e a gente na didática, tá? Nas aulas de ensino médio, a gente acaba classificando grupos que não são grupos monofiléticos, mas ajudam a gente a explicar um pouquinho os padrões morfológicos para vocês, tá? Aí a gente vai lá e bota lá grupos que a gente chama de parafiléticos, né? Então, quem são os grupos parafiléticos? Tá lá, ó, é o que está pintado de azul. Não inclui todos os descendentes de um grupo ancestral. Normalmente, a gente faz isso aqui nas aulas didáticas. Por quê? Porque a gente dá uma aula de aves e a gente dá outra aula de réptil. Tá? E aí eu entendo como é a morfologia de um réptil, de uma cobra, de um jacaré. Em outra aula que eu vou entender como é o grupo das aves. O que aconteceu aqui? Ó? É o grupinho azul, ó, galera. Eu coloquei o Leptossaura, o Testudine e o Crocodila, que são, um desses grupos são fósseis, tá? Leptossaura, Crocodília inclui aí os jacarés, crocodilos, e aí também temos os grupos aí que incluem as cobras, por exemplo. O que foi que eu tirei? Eu tirei o representante das aves, tá? Nesse grupo de répteis, tá? Tá até aqui o termo. Reptilia, né? São os reptilianos, tá? Os reptilianos inclui-se as aves. Teoricamente, eu não deveria separá-los, tá bom? Porque o grupo dos reptílias inclui-se aí as aves. Para esse nome, a gente tem a chamada grupos parafiléticos. Não inclui todos os descendentes de um único ancestral, certo? Normalmente, não vai cair uma questão para vocês disso aqui, pelo menos no Enem. Mas me ajuda a entender um pouquinho por que o professor Tércio explicou aquela aula separado, se na questão está falando que a ave se a ave é perto de dinossauro, se a ave é perto de réptil. Me ajuda a entender uma outra aula da Amanda, me ajuda a entender a aula do professor Assis, por que essas classificações acontecem. Tá bom? E o grupo polifilético é um grupo que tem aí mais de um... não existe um grau de similaridade, tá? Eu estou só juntando mamífero com ave, que não tem ancestral comum, que inclui representantes de grupos diferentes. Tá bom? Então, o que é importante para você que está se preparando para o Enem, que está se preparando para uma avaliação também, é esse aqui, ó. Esse aqui eu vou botar um coraçãozinho, tá? Porque esse aqui você vai colocar no caderninho de vocês com amor e carinho.
tá? O que é um grupo monofilético? Um grupo monofilético é aquele que inclui um ancestral comum mais recente do grupo de todos os descendentes daquele ancestral. Opa! E todos os descendentes daquele grupo ancestral. Então, eu tanto incluo o ancestral e todos os descendentes que estão vivos hoje, tá bom? Às vezes não estão hoje. Deu para pegar aí? Não, porque aí, Érica, vai acabar, tá? Essa partezinha aqui é só para poder chamar a atenção. Quando a gente fala sobre isso, características homólogas e análogas, a gente acaba falando sobre divergências e convergências evolutivas, né? Só que aí, Érica, seria uma aula bem da evolução, tá? Convergência é quando organismos que tiveram origens diferentes, não é o mesmo ancestral, acabaram tendo similaridade, a tal da característica análoga, tá? Então, origem diferente, ancestral diferente, mas parece hoje, tá? E a divergência? A divergência é o que a gente vê aqui num cladograma. Um único representante teve caminhos diferentes, tá? E aí a gente pode falar em características homólogas, mas nesse caso aí é uma aula de evolução. Tá? É porque, quer ou não, esses assuntos estão conectados. Aí a gente não pode deixar de representar, de falar, de trazer essas características para complementar uma aula como essa, tá bom? Ó, Mundiô, até Santo Antônio tem classificação deles. Santo Antônio não, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande pensador, não sei se eu poderia dizer que era um filósofo, não sei, mas tem muitas contribuições dele para a ciência também. Muito bom mesmo. Acho que sobrou tempo, né, Érica, para eles. A Érica está dizendo o seguinte: esses filósofos não brincam, né? Eles estão tudo trabalhando. Acho que sobrou um pouquinho de tempo para eles, né? E aí eles estudaram tudo, né? Quando você vai ver, tem contribuição na matemática, na física, na química, na biologia. Pronto, então pronto, tá? A gente pode classificar então como filósofo, tá? Pronto, beleza. Então, ó, galera, o que não é no grupo parafilético, polifilético? Eu quero que vocês foquem no grupo monofilético. O que é o monofilético? Todos os descendentes têm todos os descendentes e todos eles têm o quê? Um único ancestral comum. Por isso o nome monofilético. O quê? Ancestral comum. Então só tem um desses representantes. Beleza? Essa classificaçãozinha aqui você não vai deixar passar, tá bom? Monofilético, bota no caderno, bota com coração, porque esse cai no Enem, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu já até mostrei para vocês, ó, expliquei tudinho. Então nós temos um terminal, tá? A gente vai ter um terminal da raiz ou terminal ancestral, certo? Tá lá na base. E vai termos um nó terminal lá no final, certo? Esse último nó, certo? É o que está aqui no que a gente considera no nosso presente, tá? Nos dias de hoje, tá? Esse presente não é aquilo que a gente ganha no dia do nosso aniversário. É o presente do hoje, do agora, beleza? Lá na base, lá na outra base, a gente está falando do passado, e esse passado é milhares de anos atrás, tá? Cada nó representa o quê, professor? Um local onde houve divergência evolutiva, ou seja, um grupo se separou, beleza? E o internó, ele mostra essa relação de tempo, tá? Que passou entre um nó e outro, ok? Bora lá. Conseguimos entender, a gente explicou bastante essa ideia do cladograma. Olha só como é que a gente pode ver cladogramas de outros grupos representantes, tá? Aí a gente tem o grupo das plantas, tá? O grupo das plantas é um dos grupos que não é grupo, não, nem todas são grupos monofiléticos, tá? A gente traz aqui no ensino médio
com base nas características morfológicas pela didática, tá bom? Hoje em dia tem outras classificações, tá bom? Então tá aí apresentando para vocês. Vocês conseguem identificar essa árvore como cladograma? O que está acontecendo aqui, ó? Significa dizer que todas as plantas têm um ancestral comum. Então isso aqui é um grupo monofilético, certo? Correto. Então aqui até aqui, beleza. Esse aqui representa o reino planta, inclui as plantas, tá? Galera, atenção. Quem é a planta aqui? Deixa eu apagar aqui, ó, porque nem todas essas aqui são plantas. Esse grupinho aqui é o grupo das plantas. Esse grupinho aqui é uma alga. O que aconteceu que a gente separou um grupo do outro? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os nós. E aí a gente vai ver que lá no passado tivemos um nó que separou o grupo das algas do reino das plantas. Então, todo mundo que está dentro do reino das plantas tem uma origem em comum. É um grupo monofilético, certo? E uma das características importantes que se manteve nele é isso aqui, ó, tecidos. Quem acompanhou as nossas aulas do Meu Pequeno Mundo, teve uma aula que eu falei, ó, só sobre tecidos de planta. Aí eu falei do xilema, do floema, eita, xilema com X, viu? Floema, tá? Tranquilo. Tem o parênquima. Falei também... deixa eu ver o que mais que eu falei. Eita, agora fugiu os tecidos. Então, eu mostrei para vocês sobre a função de cada um desses tecidos. Volta lá que foi no primeiro semestre. Acredito que não foi no mês de maio, tá? Vocês podem voltar lá e resgatar aquela aula. Toda planta tem esses tecidos. Alguns, nem todos, tá? Aí a gente tem grupos diferentes. Aí, gente, beleza. Esses grupos que a gente tem aqui, nem todos são grupos monofiléticos, tá? Surgiu o tecido, a gente tem esse primeiro grupinho aqui, ó. Esse grupinho aqui, a gente chama ele de grupo das briófitas. As briófitas estão representadas aqui nessa primeira imagem. As briófitas, galera, são plantas que a gente normalmente fala assim, é os musgos, é o lodo, tá? Elas não têm tecidos condutores, ela tem tecido, tá? Mas ela não tem tecido condutor, então ela tem que ser pequenininha. E os nutrientes passam de célula por célula, tá? E aí elas são chamadas de briófitas, mas não é um grupo monofilético, tá? Na verdade, são vários grupos que são colocados ali e que didaticamente a gente representa eles aqui na escola, tá bom? O segundo grupo, olha só que a gente teve um nó, outro nó, segundo nó que separou. Qual foi a característica que surgiu? Vasos condutores. O grupo das briófitas não tem esses vasos condutores. O que é um vaso condutor, professor? É um tipo de tecido. Aí vocês vão resgatar. Quem são eles? Xilema. Xilema é um tecido que conduz água e sais minerais do substrato, do solo, para o corpo da planta. Beleza? E o outro tecido que a gente tem é o grupo do floema. Floema. Tá? O floema é um tecido que vai conduzir os metabólitos da planta. Por exemplo, a planta fez fotossíntese lá na folha, não foi? Aquela fotossíntese produziu a glicose, que é um produto, né, um produto orgânico que vai gerar energia para a planta. A raiz precisa daquela energia. Então, essa glicose precisa sair da folha e ir até a raiz. Tá? Então, o xilema leva água e sais minerais da raiz
para a folha e o floema, a glicose da folha para a raiz. Beleza? Isso permitiu que a planta deixasse de ser uma plantinha pequenininha e ela pudesse ganhar outros tamanhos. Melhor representante para esse grupo, samambaia. Esse grupo recebe o nome de Pteridophytas, tá? É um grupo monofilético? Vou botar aqui do ladinho. PT, né? Pteridophytas. É o grupo das samambaias, tá? Esse grupo é um grupo monofilético? Também não é um grupo monofilético. Porém, a gente acaba trabalhando eles pela didática, tá bom? Qual é a grande vantagem deles? Ganhou mais independência da água, tá? Ele permitiu, galera, que essa planta crescesse mais, tá bom? A alga, onde é que a gente vai ver a alga? No mar, no rio, no lago. A samambaia não está nesse ambiente, né? Ela está no solo, então ela cresce, ela fica grande, certo? Depois disso, surgem as plantas com sementes, tá? Observa que a gente tem um outro nó que separa samambaia dos grupos que têm sementes, tá? Galera, samambaia, briófita não tem flor nem semente. Então, toda planta tem flor? Não. Ok? O grupo de plantas que só tem sementes para se reproduzir é o grupo chamado das gimnospermas, tá? Gimnospermas. Os dois melhores representantes que a gente tem são os pinheiros, tá? Lá do Natal, sabe aquele pinheiro do Natal? Tá? Do Papai Noel? Pois é aquele lá, tá? E as araucárias, tá? Aqui nessa imagem. Isso aqui, ó, é uma araucária que é típica, é símbolo dos nossos estados do sul, tá? Especialmente do Rio Grande do Sul, mas a gente também consegue acompanhá-la no Paraná, no Santa Catarina também, tá? Então, ela é um tipo de gimnosperma, araucária. Gimno. Por fim, temos um outro nó ao longo dos milhares de anos que surgiu. Gimnospermas e angiospermas são grupos monofiléticos, tá? Esse último grupo são chamados de angiospermas. No grupo das angiospermas, a gente tem a produção de flor e fruto. Cada vez que essas plantas ganham essas características, elas ganham independência na água, tá? No caso das pteridófitas, quem já viu uma folhinha de uma samambaia sabe que debaixo da folha tem os esporos dela. Vocês já viram na folha da samambaia? Debaixo da folhinha aparecem uns pontinhos pretos, tá? Aquele pontinho preto é a liberação, é a produção do esporo. A reprodução dela depende da água. Nas plantas com semente, né, que é o caso das gimnospermas e das angiospermas, a gente não depende. Quem é que faz a reprodução de uma planta com flor? Lembra lá para mim? Ah, não é as abelhas? Não é os animais, né? Então, por exemplo, a maioria dos animais que fazem o processo da polinização são insetos, especialmente abelhas. A gente tem morcego também que faz polinização de cacto. Sabia disso? Quem já viu a flor de mandacaru sabe que o mandacaru abre bem cedinho, 4 horas da manhã, tá? E quando a serra tá murcha. Aí nessa hora, tá? Que alguns morcegos também têm o hábito de vida, tá vivo, ou tá acordado, tá vivo, não tá acordado, certo? E aí ele aproveita esse momento, que a maioria tem muito morcego, galera, que não é hematófago não, tá? Que são fitófagos, eles aproveitam o cheiro, a exuberância daquilo dali para se alimentar, tá? Aí fazem um processo
de classificação. Então, aqui é um exemplos para vocês, tá? Que podem cair no Enem, que vocês precisam ter essa ideia, tá? Então, planta aí. O reino planta é um grupo monofilético. A gente tem alguns grupos, Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, que são didáticos, tá? Gimnosperma e Angiosperma são grupos monofiléticos. Para a gente fechar a nossa aula, classificação. Isso aqui a gente até falou hoje. Espécie, tá? Sob o ponto de vista biológico, espécie é um grupo natural constituído pelo conjunto de populações cujos indivíduos têm o mesmo fundo genético, ou seja, a mesma origem evolutiva. São morfológicas semelhantes e, principalmente, cruzam-se entre si, virtual ou realmente, originando descendentes férteis. Professor, o que significa isso aqui, ó? Virtual, real ou virtual? Vamos dar o exemplo dos cachorros, né? Eu já falei para vocês, cachorro, tá? O doméstico, aquele que a gente tem na nossa casa, ele pertence a uma subespécie. Canis, lupus, familiares. Canis, lupus, familiares, tá? O que acontece? Tu pensa lá no Rottweiler, grandão, e tu pensa num Pinscher, bem pequenininho. Dá para cruzar? Dá para cruzar? Dá não, professor. Grandão, pequenininho, não, professor, não, assim, não dá, não encaixa, né? Galera, beleza. Se não encaixasse, e se acabasse aí, a gente poderia dizer que eles eram de espécies diferentes, não poderia? Poderia. Só que aí o que acontece? Aí o seu Rottweiler vai falar assim, não vou cruzar com o Pinscher, mas eu vou cruzar com o Labrador, com o vira-lata caramelo ali da rua, da vizinhança. Tá? O nosso camarada vira-lata caramelo. Vai conseguir? Vai. E o Pinscher vai cruzar com um cachorro um pouquinho maior. Um Shih Tzu, não sei, algum cachorro um pouco menor, certo? Pequeno, mas maior do que ele. Eles vão cruzar e vão gerar descendentes férteis? Vão. Aí os descendentes de cada cruzamento vão se cruzar de novo. E ainda vai gerar descendente fértil. Ou seja, o Rottweiler e o Pinscher não conseguiram cruzar diretamente. Porém, os seus descendentes conseguem e geram descendentes férteis. Isso é esse cruzar virtualmente, certo? Então, através dos seus descendentes. Então, dá certo fazer o cruzamento. Tá bom? E, só para a gente fechar, para a gente botar para a questão, tá? Normalmente, a gente vai classificar os seres vivos com esse terminozinho aqui, ó, tá? Canis representa o gênero, tá? O primeiro termo representa o gênero e o segundo termo representa a espécie do gênero. Lembra lá, Rheficofage, tá? Gênero e espécie são os últimos representantes que a gente tem, tá bom? Toda vez que a gente vê gênero, Canis. Observa nessas duas imagens que a gente tem aqui, ó. Lobo e o coiote. Essa imagem é de quando eles eram classificados em espécies diferentes, mas ajuda a gente a entender. Nome do lobo, o lobo acinzentado, a cor importa, viu? Lobo acinzentado, certo? O nome dele é Canis lupus. Olha lá, o mesmo nome do cachorro doméstico, tá? Porque a gente está na mesma espécie. Observa agora do coiote. Ele também está dentro do grupo do Canis. Ele está dentro do mesmo gênero. De quem? Do lobo, certo? Só que ele é, teoricamente, de uma espécie diferente. Hoje a gente não tem mais essa interpretação. Por isso a gente separou ó, Canis lupus de Canis latrans. Bora para uma questão aqui do Enem. Analise os nomes populares e científicos de alguns répteis brasileiros. Aí, bora lá. O que a gente tem aqui? Ó? Nome popular, é o nome vulgar. Jararaca, jararaca, jararaca. Parece que é o mesmo nome, né?
Mas olha o que a gente tem? Nome científico. Botrops jararaca, Brotops fonsecae, Brontopes insulares. O que a gente pode entender aqui? O que a gente pode entender aqui? Que são espécies diferentes, embora tenham o mesmo nome popular. Certo? Espécies diferentes são aquelas que conseguem se intercruzar e gerar descendentes férteis. Se essas espécies estão separadas, é porque elas não conseguem. De novo, jabuti, jabuti. De novo, meu Deus, Quelonides carbonaria e Cleonides deticulata. São espécies, de novo, diferentes de jabutis, ok? Pertencem ao mesmo gênero. Vocês estão observando que tem o mesmo gênero, epíteto genérico? Ok. Jacaré, jacaré, jacaré. Nome científico: Caimã latirostris e Caimã iacarés. Mesmo gênero. Mas ó, o último jacaré, Paleonosuchus. Eita, nem o tio Assis está conseguindo falar. Outro gênero, pertencente a gêneros diferentes. Bora aqui para a resposta. Perguntinha, juntos, último minuto. Com base nas regras de classificação de taxonomia, de nomenclatura dos seres vivos, os animais citados na tabela pertencem a quantos gêneros e quantas espécies diferentes aí, galera? Quantos gêneros e quantas espécies aí? Bora fazer aqui, ó. Vamos ver quantos gêneros e quantas espécies. Mesmo gênero, mesmo gênero, mesmo gênero. 1, 2, 3, 4 gêneros. E quantas espécies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espécies. Certo? Beleza? Tem o mesmo epíteto genérico, mesmo gênero. E aí, cada quadradinho, como o nome epíteto específico é diferente, cada um é uma espécie diferente. 4 gêneros e 8 espécies. Galera, vai ficar ainda mais 1 ou 2 questões para vocês e a gente se encontra em uma outra oportunidade. No nosso caso, a gente se encontra segunda-feira com o Meu Pequeno Mundo, tá bom, galera? Foi um prazer estar com vocês. Agradeço aqui a atenção. Um grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.